Aula de número 25, alunos, chegamos. E a aula de número 25, nós vamos retornar para falar de uma pessoa que eu disse que nós precisávamos ter uma aula exclusiva sobre ele. Aloysio Ferreira. Assim mesmo como nós estudamos Jorge Teixeira, estudar Aloysio Ferreira, ela passa por um contexto muito relevante dentro do Estado. Nós precisamos entender a saga deste homem que ele esteve relacionado com as linhas telegráficas, com a estrada de ferro Madre Mamoré, com a criação do território federal do Guaporé, com a abertura, o início da abertura da BR-029, que se transforma na BR-364, com o contexto político do Estado de Rondônia, do território federal do Guaporé, depois do território federal de Rondônia. Ele, que vai ser deputado, que foi governador, administrador da estrada de ferro Madre Mamoré, que foi o responsável pela sinistro telegráfica aqui, substituindo Cândido Mariano da Silva Rondon. Então, o Aloysio Ferreira é um personagem que ele tem um cunho controverso, mas inegável dentro da história do Estado de Rondônia. Quiçá, se não fosse por Aloysio Ferreira, convencer até o presidente da República a ficar aqui, Getúlio Vargas ficar aqui uns 3 dias. Quem sabe se não fosse essa atitude dele, Porto Velho hoje não seria a capital do Estado de Rondônia. Seria o município de Rondônia. Rondônia, professor? Que município é esse de Rondônia? É porque existia um município que se chamava Rondônia. Hoje, Ji-Paraná. Mas isso é uma outra história. Vamos lá. Aula de número 25 na tela para vocês. Aula de número 25 aí. Estará eu e o Vitor Aguiar aqui com vocês nesta aula maravilhosa, onde nós vamos falar sobre Aloysio Ferreira. Vamos falar dele, dessa carreira militar dele. Vamos falar do Aloysio indigenista. Vamos falar de Getúlio Vargas visitando Porto Velho. Vamos relembrar essa visita dele, porque nós estamos diante de Aloysio Ferreira. Aloysio Ferreira, uma coisa interessante, nós vamos observar que ele é paraense. Ele é paraense. Ele é paraense e ele nasce em 1º de maio de 1997 e morreu no Rio de Janeiro em 1980. Nacionalizou a estrada de ferro Madre Mamoré e atuou para a criação do território federal do Guaporé, atual estado de Rondônia, se tornando seu primeiro governador. Ele vai governar de 43 até 1946, Aloysio Ferreira. Então, meus queridos alunos, vem aqui comigo. Aloysio Ferreira. Aloysio que ele tem essa saga. Aloysio que ele vai participar da década de 20, das revoltas lá em Realengo, no Rio de Janeiro. Vai ser punido por isso, vai fugir para cá, vai ficar refugiado. Depois vai ser convencido por Marechal Rondon a se entregar ao comando do Pará. Aloysio, que foi detido, foi julgado depois de 7 meses, foi absolvido. Vem para cá com Rondon. Rondon diz, olha, vai lá trabalhar nas linhas telegráficas. E Aloysio vem. E nós vamos ver essa saga dele. Todo esse processo que ele vai passar aqui. Então, Aloysio, ele está com a história enraizada. Eu acredito que Rondon, nós tivemos grandes líderes aqui no estado de Rondônia. Nós tivemos a participação do Rondon com as linhas telegráficas. Nós tivemos a participação de Percival Farquhar com a construção da estrada de ferro Madre Mamoré, sem nunca ter pisado aqui em Porto Velho, Percival Farquhar, mas ele que traça no seu escritório no Rio de Janeiro o que seria Porto Velho, ele que desenha Porto Velho. Nós temos Aloysio Ferreira, nós temos outros líderes políticos, mas Jorge Teixeira, outro destaque como líder político. E vamos ter vários líderes assim que eles deixaram história,
porque era uma história de um processo de transição que o estado de Rondônia estava passando, que o território estava passando, que o município de Porto Velho estava se tornando território. Então, tendo todo esse processo aí de construção. Voltando aí na tela de vocês aí, para a gente olhar melhor aí. Em 1916, ele vai servir o 4º Grupo de Artilharia do Pará, transferido para o Rio de Janeiro, para o 2º Regimento de Infantaria, onde cursou a Escola de Realengo. É nessa Escola de Realengo aqui que vai ter a revolta. Chegando a aspirante oficial. Essa Escola de Realengo, ela tem uma história muito forte com o movimento tenentista. Muito forte mesmo no início do século XX, esse movimento tenentista. Foi promovido a cabo, de 3º e 2º sargento. Quando se tornou o 2º tenente, ele vai ser transferido para o Forte de Coimbra, às margens do Rio Paraguai. Então ele vai lá para o Forte de Coimbra, lá na margem do Rio Paraguai. Aloysio, no dia 24, em 1924, Aloysio Ferreira estava no comando do Forte de Coimbra, como quando Hermes da Fonseca liderou o movimento dos oficiais de Realengo. É aí, gente. É aí que ele vai se insurgir contra o governo federal. É aí, neste momento aí, que ele vai se insurgir contra o governo federal, e ele vai ser punido por causa disso. E essa punição de Aloysio Ferreira, eu quero que vocês entendam, vai fazer com que ele venha para os seringais daqui de Seringal Paraíso. Venha se esconder no Seringal Paraíso. E outros seringais que ele trabalhou. Só que teve uma coisa interessante com Aloysio Ferreira, que vai ser o contato dele com os indígenas dessa região. O contato dele com esses indígenas da região vai trazer um estudo interessante de Aloysio Ferreira, estudo esse que vai fazer Aloysio Ferreira entrar nas graças de Marechal Rondon. Ele escreve para Marechal Rondon falando sobre os seus estudos. Não era Lévi-Strauss, não tinha nem pisado aqui, porque Lévi-Strauss, o sociólogo, ele vai estudar os Nhambiquaras. Lembra dos Nhambiquaras, aqueles mesmos que atracaram Rondon? Lévi-Strauss vai estudar os Nhambiquaras. E Aloysio Ferreira também já está estudando aqui, ele vai aproveitar enquanto ele está em exílio, isolado, e vai estudar os indígenas aqui da região. Olha essa imagem aí dele, para vocês olharem aí, essa figura do Aloysio Ferreira, essa figura de ser muito emblemático aí, sempre arrodeado, era um grande cacique político aqui da região. Então, Aloysio Ferreira, ele está como aqui ele era o grande líder dos Cutubas, aqui era um período que ele era deputado federal, já é uma outra fase da vida dele. Então, Aloysio Ferreira, ele tem várias fases. Daí. Na tela para vocês aí. Aloysio Ferreira fugiu para o Guaporé. Lembra, lá depois de Realengo, ele vai fugir para o Guaporé. Onde foi trabalhar? Quando nós falamos do Guaporé aqui, quando ele foge para o Guaporé, nós não estamos falando do território federal do Guaporé. Ele vai fugir para o rio Guaporé, para as margens do Guaporé, onde ele foi trabalhar no seringal de Laranjeiras. É ali o seringal que ele foi trabalhar. Era uma forma de ele ficar escondido e trabalhando no seringal. Se tornou seringueiro e administrador do barracão, e administrou o barracão. Então, um cara super estudioso vai vir para ser seringueiro. Aí depois, como viram que ele tinha um conhecimento a mais, ele passa a ser administrador do barracão. Aquele negócio, não quero saber o que você fez, eu quero que você trabalhe aqui. Então não era muito questionado não aí, essa presença dele aí. Aí é onde eu falei para vocês que ele vai fazer um estudo interessante. Ele vai estudar os índios Macurapes e Tuparis do Guaporé. Então ele pega esse estudo dos índios Macurapes e Tuparis do Guaporé
e em 1928, vencido pela saudade, retorna a Belém. Vai retornar a Belém. Então, Aloysio, ele vai fazer esse estudo aí, ó. Aí ele junto com os índios Macurapes, que ele estava estudando. Onde ele estava estudando. Então, aqui, Aloysio Ferreira, junto com os índios Macurapes, não só os Macurapes, como com os Tuparis, ali do Guaporé, ele vai estudar, a região também que vai ser meu projeto de estudo do meu mestrado, ali é aquela região pluriétnica do Guaporé, mas o Aloysio, esse estudo dele aqui, que ele está aqui como administrador, ele aproveita fazendo esse estudo, ou seja, ele estava inquieto aqui na região. Ele estava foragido, mas ele estava inquieto. E ele passa a fazer estudos dessa região. E esse estudo dele aí que ele vai mostrar para o Rondon, vai escrever uma carta para o Rondon. E o Rondon responde a carta dele. E é aí quando o Rondon convence ele a se entregar. Não foi tanto, ele já estava morrendo de saudade de Belém, mas ele se entrega a Belém para ser julgado. Ele é julgado, vai ser detido e depois vai ser absolvido. É aí que depois Rondon vai dizer, você tem um perfil parecido com o meu. Então eu quero você na estrada de ferro Madeira Mamoré, ou nas linhas telegráficas. Eu quero você num posto das linhas telegráficas. Eu quero você junto com o Major Amarantes. Major Amarantes que era quem controlava as linhas telegráficas aqui de Santo Antônio do Rio Madeira. Aloysio Ferreira está a caminho de Santo Antônio do Rio Madeira para assumir as linhas telegráficas, a administração das linhas telegráficas. O Major Amarantes sofre um acidente e morre. Genro do Rondon, o Major Amarantes, que era genro do Rondon, e trabalhava aqui nessa região, vai sofrer um acidente e vai morrer. A morte de Amarantes vai abrir a vaga para administrar a ciência telegráfica. Aí, quando o Rondon já pensa no Aloysio Ferreira, é o Aloysio Ferreira que já chega como administrador da ciência telegráfica. Então, vocês percebam que o Aloysio Ferreira, ele tem esse contato com o Rondon. Inclusive, depois de um outro episódio, é ele que vai para Brasília defender o Rondon. Quando, no governo de Getúlio Vargas, Rondon vai ser muito perseguido no governo de Getúlio Vargas. É por isso que Rondon não aceita a homenagem de seu território federal de Rondônia, quando Getúlio Vargas cria em 43, porque ele vai ser muito perseguido no governo de Getúlio Vargas. E Aloysio Ferreira faz essa defesa de Rondon. Então, olha aí já é uma saga de Aloysio Ferreira. Na tela. Aí uma outra foto. Aí uma outra foto emblemática de Aloysio Ferreira. É uma foto emblemática. Lembra que quando Getúlio Vargas sobe ao poder, ele vai ser o administrador da estrada de ferro Madeira Mamoré. E aí, Aloysio Ferreira senta com o ferroviário Charles Choclin, que é das pessoas que trabalhou na construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. Charles Choclin. Descendente barbadiano, vindo lá das ilhas de Barbados, ali das ilhas caribenhas. E Charles Choclin está aqui, ao lado de Aloysio Ferreira. Grandes parceiros. Após 4 anos de exílio, lembra que ele estava exilado lá no Guaporé? Após 4 anos de exílio, sobre essa orientação do Rondon, ele vai se apresentar como desertor e foi preso. Após 7 meses, foi absolvido. Chegou a ser preso, Aloysio Ferreira, que ele estava como desertor do Exército. Daí era um crime forte para o Exército.
Por ordem de Rondon, Aloysio comandou a seção norte e o 3º distrito telegráfico do Mato Grosso. Professor, por que do Mato Grosso? Porque Santo Antônio do Rio Madeira ficava no Mato Grosso. Porto Velho ficava no Amazonas. Não que esqueçam disso. Olha aí, o governador Aloysio Ferreira criou a banda marcial da corporação, tratada carinhosamente por Furiosa. Pam, 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 a banda marcial aí de Aloysio. Aí um grande encontro, uma grande foto, uma foto emblemática. Esse que está com o número 1, vocês, sem dúvida, saberão que é Marechal Rondon. E aqui, Aloysio Ferreira. Grande encontro desses dois grandes líderes que estão dentro do processo histórico do estado de Rondônia. O trabalho de Aloysio Ferreira sobre os indígenas chegaram até Rondon, que o convidou para integrar a Comissão Rondon, sendo enviado a Porto Velho, onde serviria sob a ordem do Major Silvestre Amarante. É aí que eu vou falar para vocês que Silvestre Amarante, o Major Amarante, vai morrer e Aloysio Ferreira ficará no lugar dele. Aí, em 1930, acontece a Revolução Liberal. Lembra lá Getúlio Vargas tomando o poder? Aí o Aloysio decidiu apresentar-se a Belém ao tenente-coronel Barata. Sendo promovido a capitão, regressou a Porto Velho. Então ele já tem aqui uma promoção de capitão. Agora ele não é mais tenente. Agora ele é capitão e ele retorna a Porto Velho. Retorna a Porto Velho. E em 1931, o que acontece? 1931, Aloysio Ferreira, a mando de Getúlio Vargas, que está no poder, passa a ser o administrador da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Passa a administrar a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Olha essa foto aí, essa foto colorizada por luz claro. Essa foto que mostra Aloysio Ferreira na recepção que ele fez aqui na chegada de Getúlio Vargas. Aloysio e Getúlio, aqui dentro de uma canoa, e outros militares. Era muita coragem, né? Esse monte de gente aí dentro dessa canoa aí, em pleno Rio Madeira. Eu acho que Getúlio Vargas não conhecia muito o Rio Madeira, não. E aqui na frente tem uma coisa curiosa, ó, aqui na frente. É o hidroavião, porque não tinha aeroporto aqui, e o Getúlio Vargas, ele pousa de hidroavião. Aí eles vão com a canoa até o hidroavião e vão retirar Getúlio Vargas do hidroavião. E assim mesmo foi como foi sua despedida também, indo embora. O hidroavião aí, os outros militares em pé aí, recepcionando Getúlio Vargas e Aloysio Ferreira aí, juntos, nessa recepção. É uma foto emblemática, uma foto histórica aí, para vocês. Muito bem colorizada aí pelo Luiz Claro. Parabéns, Luiz, aí, por esse trabalho. Vamos lá. Na tela aí, olha essa outra fotografia aí para vocês. Getúlio Vargas, ladeado pelas damas de Porto Velho de 1940. Em 1940, Getúlio Vargas está aqui em Porto Velho, né? E aqui ele está pelas damas, pelas mulheres. Uma coisa interessante, Getúlio Vargas, ele tinha uma estatura baixa. E ele gostava de ser fotografado com mulheres e crianças. Até que seria uma forma de ele não aparecer tão baixinho, porque ele aparecia na altura das mulheres.
Quando era criança, parecia maior. E quando ele estava com outras pessoas, ele gostava de ser fotografado de baixo para cima. Ele sempre à frente, que daria uma proporção maior à sua estatura. Olha aí um desfile militar que fizeram para Getúlio Vargas. Aqui nós temos coisas interessantes. Nós temos aqui, ó, um poste da linha telegráfica. Um poste da linha telegráfica. Aí deve ser... Eu não estou identificando aqui qual é essa avenida aqui, mas aqui nós estamos vendo aqui a professora Maria Descartel aí organizando um desfile militar em honraria a Getúlio Vargas. Olha a criançada de Porto Velho da época aí, saudando Getúlio Vargas. Aí outra foto interessante. Aloysio Pereira Ferreira e Joaquim Vicente Rondon. Aloysio Pinheiro. Joaquim Vicente Rondon. Sabe com quem eles estão reunidos? Com Juscelino Kubitschek. Reunião emblemática. No dia 10 de junho de 1931, o capitão Aloysio Ferreira foi nomeado diretor da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Aí, em 1940, Getúlio Vargas fazia uma visita a Manaus. E o Aloysio, então, convenceu o presidente de visitar Porto Velho. Aí, mais uma foto aí. Aí já é uma foto de despedida. Lembra que eu falei para vocês sobre a fotografia? Ó? Aqui, as mulheres. Os homens mais afastados, para que Getúlio Vargas não apareça pequeno na foto. Então, bora apagar aqui, vamos apagar. Apagar aqui para a gente olhar essa foto novamente. Direito. Olha essa foto da despedida dele de Porto Velho. Aí, o desenvolvimento, a caravana. A Comissão Ford aí, ó. Mapa do território de Rondônia na época. No dia 13 de setembro de 1943, através do decreto 5.812, é criados 5 territórios. Foram criados 5 territórios federais, dentre eles o território federal do Guaporé. Professor, quais são os territórios que são criados? A gente não pode esquecer. Até porque é uma confusão muito grande. Às vezes, quando vocês vão fazer uma prova de história que cai a história do Brasil, dentro desses 5 territórios, vão te dizer lá, foi criado o território federal de Rondônia. Não, o território federal de Rondônia não foi criado em 43. Foi criado o território federal do Guaporé, que se torna território federal de Rondônia e depois se torna estado de Rondônia. Aí pode cair da prova. Ah, foi criado o território federal de Roraima. Não. Foi criado o território federal do Rio Branco. E aí é onde o aluno confunde. Acha que o território federal do Rio Branco é o Acre. Não, aluno. A capital do Acre é Rio Branco. O território federal de Rio Branco é onde hoje é Roraima. Se torna o estado de Roraima. O único território federal que é criado, que permanece com o mesmo nome, é o território federal do Amapá. O território federal do Amapá permaneceu com o mesmo nome. Virou o estado do Amapá. Então nós temos aí já 3 territórios. Todos esses 3 viraram estado. O território federal do Guaporé virou Rondônia, o território federal do Rio Branco virou Roraima, e o território federal do Amapá virou o estado do Amapá. Todos eles 3 ficaram território. Agora tem outros 2 territórios que eles foram criados e desapareceram logo em seguida. Um deles,
Ponta Porã. Ponta Porã fica ali para o Mato Grosso do Sul. Ponta Porã, que teve ali a sua capital, toda a sua estrutura, teve governo. Depois vai desaparecer. Em 46, com a Constituição de 46, que é feita uma nova Constituição, ele vai desaparecer e vai ser incorporado ali no Mato Grosso do Sul. Ok? Então, tirou ele. Aí tem um outro território federal, que é o território federal o território federal do Iguaçu. O território federal do Iguaçu justamente vira o estado, fica no estado de lado do Santa Catarina e Paraná. Então, são territórios federais que são criados em 43 que não se transformam em estado. Ele desaparece, não viram um estado. Tá ok? Interessante nós olharmos isso. Na tela para vocês aí. Na tela. Nós temos aí, ó. O governo Aloysio Ferreira voltou a discursar no Rio de Janeiro em 31 de outubro de 44, onde defendeu a criação do estado do Guaporé. Seu governo foi até 1946, quando foi eleito como primeiro deputado federal do Guaporé, que foi reeleito em 1950 e depois eleito novamente em 1958. Então, ele é eleito em 46, ou seja, 3 mandatos de deputado federal Aloysio Ferreira teve. Primeiramente, ele foi governador do território. Lembra? 43, 44, aí ele faz esse discurso no Rio de Janeiro, defendendo que seja criado o estado do Guaporé. Então, ele faz todo esse discurso na defesa de ser criado o estado de Guaporé. O governo dele vai até 1946, aí ele termina o governo dele em 46. Em 46, nós temos uma nova Constituição. Em 46, Getúlio Vargas já tinha saído do poder. Quem estava entrando para ser presidente do Brasil em 46 era quem? Eurico Gaspar Dutra. É o esposo da Carmela Dutra. Inclusive, nós temos uma escola aqui na capital que o nome é Carmela Dutra. Aí, em 1946, o Aloysio Ferreira tem o seu primeiro mandato de deputado federal. Em 46. Aí, para 46, 47, 48, 49, 50, ele ganha o seu segundo mandato para deputado federal. 51, 52, 53, 54, ele perde a eleição. Nós vamos ter ali outro deputado, Vicente Rondon, no lugar dele. E aí ele volta em 58 como deputado federal, novamente. Ele tem o seu terceiro mandato como deputado federal. Então ele foi 3 vezes, uma vez governador do território federal do Guaporé e 3 vezes deputado federal. E uma vez administrador da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. E uma vez administrador das linhas telegráficas aqui em Porto Velho e Santo Antônio. Então é por isso que nós dissemos que Aloysio Ferreira era um grande cacique dos Cutubas, que era o apelido do partido dele. Nós vamos ter um momento tão polarizado aqui entre Cutubas e Pele Curtas, que vai ser um momento muito polarizado dentro da política de Rondônia. De um lado os Cutubas, de outro lado os Pele Curtas. Aí vai ser a briga política entre esses 2 grupos aí, Cutubas e Pele Curtas, tá? Então nós vamos estar todo o tempo aí nessa disputa política aí desses 2 grupos políticos que vão tentar se consolidar. Imagina, ser oposição de Aloysio Ferreira, ser oposição dele, passar por esse processo aí e ser oposição dele. Na tela para vocês aí. Porque nós temos, em 1954, foi fundado o jornal O Guaporé, de propriedade do ex-governador. Os diretores do jornal eram todos filiados no partido
Trabalhista Brasileiro. O Aloysio Ferreira era do PTB, que era o mesmo partido do Getúlio Vargas. E sua linha estava voltada para a sustentação política do governo Getúlio Vargas. 54. Só que 54 é o ano que Getúlio Vargas comete suicídio. E do governo Paulo Nunes Leal. Paulo Nunes Leal aí que estava no governo, que é aquele que nós falamos que ele vai entrar aí nesse período, depois como governador, e vai ser ele que vai trabalhar com a abertura, juntamente com Juscelino Kubitschek. Ele pega em 55 o governo de Juscelino Kubitschek e para a abertura da 364. Em 1956, o deputado federal Joaquim Vicente Rondon, eleito em 54 e adversário político de Aloysio Ferreira, iniciou a elaboração do projeto de lei que mudou o nome do Guaporé para Rondon. Nós estamos falando de quem? Joaquim Vicente Rondon. Pessoal, Joaquim Vicente Rondon tinha sido o segundo governador do território federal do Guaporé. E o Joaquim Vicente Rondon, nada mais e nada menos, era que sobrinho do Marechal Rondon. Aí ele, enquanto deputado federal, ele começa esse projeto. Ele queria que o Estado, o território federal do Guaporé, passasse a ser território federal de Rondônia em homenagem ao seu tio Rondon. Nada menos justo. Os cutubas, ligados ao ex-governador, protestaram em Guajará-Mirim, em Porto Velho, contra o projeto de lei que mudou o nome do território. Os caras não queriam continuar esse território federal do Guaporé. Então, aí nós já estamos vendo que está tendo já uma briga política até pelo nome de Rondônia. Vem comigo. Nós já estamos tendo aí um debate político até pelo nome do Rondônia. Os cutubas não queriam que o nome mudasse, queria permanecer território federal do Guaporé. Os pele curta não, queriam que o nome mudasse. Queriam que fosse território federal de Rondônia, em homenagem ao Cândido Mariano da Silva Rondon, que não tinha aceitado lá atrás essa homenagem, por quê? Porque não gostava de Getúlio Vargas, porque tinha atrito com Getúlio Vargas. Mas mesmo assim ele vai ainda trabalhar no governo de Getúlio Vargas. Mas ele tinha atrito com o governo de Getúlio Vargas. Aí, o presidente da República agora era Juscelino Kubitschek. O próprio Rondon vai aceitar a homenagem. Já está próximo de morrer. Nós estamos em 1956, quando nós temos essa mudança do território federal do Guaporé, passa a ser território federal de Rondônia. Voltando lá na tela para vocês, nós observamos aí que o deputado Joaquim Vicente Rondon passou o projeto de lei ao deputado federal do Amazonas, mas nascido em Santo Antônio, do Mato Grosso, Áureo de Melo, para que apresentasse o projeto. Aí o Áureo de Melo ele apresenta o projeto, para não ter aquela briga política aqui, e no dia 15 de fevereiro de 56, Aloysio sofreu uma grande derrota política quando o presidente Juscelino Kubitschek assinou a Lei 2.731, que mudava o nome do Território Federal do Guaporé para Território Federal de Rondônia, em homenagem a Rondon. E aí a gente termina nossa aula olhando essa foto de Aloysio Ferreira, que com 83 anos, Aloysio Ferreira, é claro que aí é dele oficial, lá no Forte Príncipe da Beira. Mas Aloysio Ferreira, com 83 anos, morre no Rio de Janeiro. Eu quero lembrar vocês que Aloysio Ferreira, ele foi um político muito respeitado por Rondon, ele foi um político muito respeitado por Getúlio Vargas, e quem vai suceder Getúlio Vargas também respeitou muito Aloysio Ferreira. Porque ele teve um trabalho grandioso aqui. Trabalho esse que envolve estudos indígenas, que envolve a administração da estrada de ferro Madeira-Mamoré,
que envolve a criação do território federal de Rondônia, que envolve a construção do primeiro conjunto habitacional do Brasil, que foi o bairro Caiari, que envolve a estrutura para ser criado um território federal, que até então seria território federal do Mamoré e não iria pegar Porto Velho. A inclusão de Porto Velho se dá a Aloysio Ferreira, esse trabalho de Aloysio Ferreira, e essa mudança política que nós vamos ter. Cria-se, então, um território federal do Guaporé. Começa o segundo ciclo da borracha. Porto Velho passa a respirar novos ares a partir de 43. Porto Velho passa a ter importância novamente na história. Importância essa que vai até 1945, quando acaba a Segunda Guerra Mundial também. Aí nós vamos ver os projetos que vão surgir depois. Na década de 50, surge a Casterita, que vai ficar 50, 60 até a década de 70, segurando a economia local, tirando um pouco da estrada de ferro Madeira Mamoré, que segurava a folha de pagamento aqui do Estado. Depois nós tivemos aí a extração do ouro também, que vai movimentar muito essa região. Nós tivemos os projetos de colonização dessa região e hoje Rondônia se torna esse grande celeiro agrícola, agropecuária, que está presente na Rondônia Rural Show, onde nós tivemos ali em Ji-Paraná, com os alunos de Ji-Paraná também participando, que está presente nas festas de peão, no folclore, nas danças típicas, nos costumes, na comida, no seu bem material e imaterial. Mas Rondônia foi formada por destemidos pioneiros, dentro de um significado melhor dessa palavra pioneiro. As pessoas que chegaram aqui. Mas Rondônia também é terra de povos indígenas que lutam por sua moradia, que lutam por seu reconhecimento. Rondônia é terra de povos quilombolas que querem a demarcação. Rondônia é terra de ribeirinhos, de povos nativos. Rondônia é acolhedora de pessoas de outras nacionalidades, como são nossos irmãos bolivianos, que estão presentes em Guajará-Mirim, Costa Marques, e até em Pimenteiras. Rondônia é esse estado que abre os braços para acolher 50 nacionalidades que vieram para a Estrada de Ferro Madeira Mamoré e para acolher o Brasil que veio colonizar esse estado. Esta é a nossa Rondônia. Até a próxima aula.